Será que você está no jardim de infância da linguagem? Por que será que você tem tanta dificuldade em conseguir ler um livro, ainda que seja uma história de ficção do seu interesse? Essas coisas que nós discorreremos hoje neste vídeo, então fica aqui comigo até o final. Primeiramente, a gente já vai começar com citação aqui desse livrinho maravilhoso, A Imaginação Educada, de Norton Free, onde ele começa tratando que os substantivos e adjetivos são a primeira camada da linguagem que nós encontramos e desenvolvemos. Mas para isso, basta a gente prestar atenção nos próprios bebês, na forma como eles aprendem. A primeira coisa, eles já não saem assim, falando uma frase completa com a sua estrutura certinha, descrevendo com detalhes e precisões todas as coisas. Não, eles começam aprendendo pelo nome das coisas. Esse é o papai, essa é a mamãe, essa é a mamadeira. Olha o seu prato, pega ali o banquinho, a bonequinha e assim por diante. Depois, num segundo momento, onde a gente começa a ir apresentando para eles algumas características para poder ajudar eles a ir diferenciando e se mapeando no mundo, não é mesmo? Como, por exemplo, a questão das cores. Olha, pega esse copo verde, né? E assim por diante. Então essa é a primeira camada da linguagem, ou seja, é o jardim de infância da linguagem. Mas qual que é o problema aqui, que é a grande questão aqui que a gente vem para chamar a atenção? É que a gente aprende isso num certo momento da nossa vida em coisas muito práticas que estão no nosso cotidiano, né? Portanto, assim, desbravamos aquele ambiente, né? Já conhecemos tudo que tem ali e é como se a gente parasse ali e não seguisse adiante, não fosse passando de fase, não fosse se aprimorando, não fosse expandindo o nosso vocabulário para essas questões. De tal forma que quando a gente encontra um livro, qual que é uma das maiores dificuldades que a gente tem? É justamente quando o autor está descrevendo as coisas e a gente precisa pegar aquelas palavras e jogar para a nossa cabeça, para o abstrato, para o nosso imaginário. É começar a imaginar, dar forma, dar vida para toda aquela descrição, todo aquele conjunto de palavras que o autor está usando. Eu lembro, certa vez eu também não tinha assim... Não fui criada num lar onde as pessoas gostavam de ler, onde os livros faziam parte da rotina familiar, né? Meus pais nem chegaram a concluir o ensino escolar completo, mas não tinha assim, essa tradição, esse costume em casa. Então, assim, eu sou como boa parte de todo brasileiro que lida também com essa dificuldade. E eu também nunca tive coragem assim, de pegar realmente um livro para poder encarar, nem que fosse de uma história. O primeiro livro que eu tive essa coragem, e foi assim mais porque minha curiosidade ficou muito atiçada, que eu fui pegar ele para ler, acreditem ou não, foi o Crepúsculo. Então hoje assim a gente faz assim piada tudo, mas a verdade é que na época era uma febre, né? E por que que eu aceitei me desafiar para ler estes livros, que eram livros bem grandes, não é mesmo? A primeira coisa que eu pensei, falei assim, bom, eu quero ler esses livros porque o filme só vai sair nos próximos anos e eu já sei que já tem toda a história já contada, eu quero saber logo o que aconteceu, porque eu me encantei pela história e eu queria descobrir logo, ia demorar muito para poder sair os filmes. Então quando eu descobri que tinha esses livros na biblioteca da escola e que eu já podia pegar esses spoilers e saber o que ia acontecer, eu queria saber. Mas aí eu falei assim, e aí? Encaro ou não encaro? Porque eu nunca peguei um negócio desse pra ler, né? Eu não sei muito bem como que faz, eu não sei se eu vou dar conta. Mas qual foi o critério que eu usei para poder tomar coragem e seguir adiante? Foi porque eu pensei assim, mas já que eu já vi o primeiro filme, eu já conheço tudinho os personagens, eu já sei como os personagens são, eu já sei quem é quem, eu já sei como é o cenário, então eu não vou ter aquele trabalho de ter que ficar imaginando, porque eu não vou entender nada, né? Que eu não consigo saber, eu não sabia como pegar um livro e trabalhar a imaginação, eu não sabia como desenvolver isso e aproveitar daquilo que o livro oferecia para mim. Então, assim, mesmo que foi assim, uma ideia totalmente torta, né, depravada assim, do conceito, ainda que foi de uma maneira errada, mas ainda assim me valeu a experiência, porque ali foi onde eu tive o primeiro contato com a literatura, ali que eu realmente entendi quando as pessoas falavam, o livro é muito mais interessante, porque tem uma riqueza de detalhes, né? Você consegue mergulhar mesmo na história. E eu pegava aqueles livros grandes, para alguém que não tinha o costume de ler, eu li aquilo em uma semana. Então, para mim, assim,
falei assim, meu Deus, como que eu sou capaz de fazer isso, né? Então, ainda que não foi de uma maneira totalmente correta, mas essa experiência foi muito importante para mim me compreender, me entendendo. E depois, futuramente, eu pude, com mais clareza, estudando sobre esse assunto e conseguindo mapear, né, onde estão as nossas dificuldades. E qual que é o problema aqui? É claro que a gente não deve ficar refém apenas de um filme para poder trabalhar a nossa imaginação, pegar tudo pronto para só então a gente ter coragem de seguir adiante e ir lá pegar os livros. Nada disso. O livro, ele justamente traz essa riqueza de detalhes para nós. E essa capacidade que a gente vai trabalhando de desenvolver o nosso imaginário é sumamente, extremamente importante. Então não é algo que nós devemos negligenciar ou então ficar terceirizando para uma imagem, para um filme, para uma série, para um desenho animado. E esse que é o problema, né? Como a gente já cresceu na frente das telas, né, assistindo desenho animado, jogando videogame, e não tinha essa cultura literária familiar, tudo isso foi agravando para que a gente se encontrasse na condição que a maioria das pessoas estão hoje, onde a gente possui tantas dificuldades em conseguir pegar um bom livro, fazer aquela leitura e usufruindo de tudo aquilo. Porque assim, é lógico que era a saga do Crepúsculo em si, era assim, uma literatura assim, bem pobre, né? Quando a gente compara com o que de fato é a literatura, o que de fato que um livro pode oferecer pra gente. Mas assim, nem coisas assim superficiais, histórias assim que seriam apenas um entretenimento, um passatempo, até nessas histórias a gente tem toda uma dificuldade assim colossal. Por quê? Porque nunca aprendemos a trabalhar com isso. E quando a gente pega e se depara com essa cultura nossa de ficar diante da tela, de uma televisão, da forma como a gente foi crescendo, então a gente não consegue mesmo saber como fazer as coisas, né? Então é normal, é natural que, devido ao estado como a gente foi sendo criado, no meio que nós estivemos inseridos, que a gente encontre todas essas dificuldades em conseguir imaginar a história, a situação, em pegar todo aquele vocabulário e expandir no nosso vocabulário. E qual que é o problema? Assim, quando a gente não trabalha isso, né? Mesmo que seja apenas numa leitura de entretenimento. Qual que é o problema? O problema é que quando a gente precisa pegar um dos problemas, né? Porque tem vários. Quando a gente precisa pegar um livro, por exemplo, como esse, ó, só teórico, né? Não tem desenho, não tem historinha, não tem nada, é um livro teórico. Quando a gente tem que entrar em livros como esse pra gente poder aprender alguma coisa, né? Não ficar refém apenas de alguém ir lá ler e vir nos contar. Quando a gente tem que ir direto na fonte por conta própria para poder descobrir as coisas, a gente lê totalmente errado. E por isso que a gente chega no final da página depois com muito sacrifício, com muita luta, né? Porque é totalmente difícil pra gente encarar o livro. Mesmo quando a gente consegue esse esforço que parece que tá cortando a nossa carne, a gente se vale muito pouco daquele livro. Por quê? Porque você leu de uma maneira totalmente errada, você não conseguiu entender nada, você não vai conseguir se lembrar daquilo que você não entendeu. E nem mesmo o seu vocabulário, né, que deveria ter sido expandido, que é uma das coisas brilhantes, assim, maravilhosas que a gente encontra através da leitura, nem isso você vai conseguir se beneficiar. Por quê? Você pegava aquela palavra lá, fala a verdade, você não fez isso. Você pega uma palavra que você nunca conheceu na vida. Você vai parar para ir no dicionário? Não, você continua seguindo em frente, né? Fala assim, não, eu vou entender. É só uma palavra, não tem importância. Aqui na frente eu vou já entender o que ele tá querendo dizer e eu vou embora. Então eu imagino, eu acho que aquela palavra que dizer tal coisa, eu sigo adiante. Pelo amor de Deus, gente. Eu sei que cada um de nós já deve ter passado por uma situação parecida, a gente já deve ter feito isso. E qual que foi o resultado dessa situação? Deu totalmente errado, não foi mesmo? Então, pelo amor de Deus, não façam isso. Se vocês pegarem uma palavra que vocês não conhecem essa palavra, vá para o dicionário, vá para a internet e procure o significado dela no dicionário e olhe para aquele contexto, o que aquela palavra de fato queria dizer. Não fica tentando imaginar, ou não fica assim, seguindo adiante, pensando assim que você vai conseguir adivinhar, porque você não vai dar totalmente errado. E segunda coisa aqui que eu já quero dar o antídoto aqui para vocês resolverem essa situação. Quando vocês pegarem histórias assim, por isso que é bom você pegar assim história que
que é da literatura mesmo, sabe? Não ir direto para um livro teórico, porque ali você vai ser obrigado a ter que imaginar a cena e a situação. E se você não consegue fazer isso naquela historinha ali que foi feita para isso, quando você pegar livros teóricos, você não vai entender nada mesmo. Você não vai conseguir jogar aquilo para sua mente e imaginar, olhar com clareza tudo que o autor está querendo trazer para você. Por isso que é importante você ir nesses textos de literatura e ir de fato educando a sua imaginação, aprendendo a pensar, aprendendo a imaginar. Então faça um detox de redes sociais, de telas, de televisão, de seriados, de filmes. Eu sei que é difícil porque você deve estar viciado como a maior parte da população. Mas primeiro você tira o que não presta para você conseguir pelo menos purificar um pouquinho o seu corpo, senão você não vai conseguir manter o mínimo possível de concentração, não vai dar certo. Depois você faça isso, quando encontrar uma palavra, vá lá no dicionário, olhe no contexto, veja o que está acontecendo. E quando for uma coisa, uma descrição de um objeto, procure por imagens, não apenas palavras, porque isso daqui é uma das grandes sacadas. Por quê? Vamos supor que você não conheça, nunca tenha ouvido falar sobre o que é uma espiral. Se você for tentar pesquisar apenas no dicionário por palavras, por conceitos, por termos, o que significa uma espiral, você vai olhar tudo aquilo, ou você já vai saber que você não entendeu nada, ou você vai achar que você entendeu, mas você tá dando uma migué pra cima de você mesmo. Então, o que acontece? Agora, se você pega assim uma imagem, alguém fala assim, o que é uma espiral? Ah, é isso daqui, ó. Aí você olha uma escada nesse formato, você olha num caderno. Você consegue, através daquela imagem, já pegar de primeira, às vezes o que um monte de palavras não ia conseguir dar com precisão e clareza para você o que de fato era aquilo. Então, por isso que é importante você trabalhar sempre nesses dois quadrantes, indo atrás da palavra, mas muitas vezes também tendo que pesquisar pela imagem daquilo, e ir realmente visualizando, ir educando a sua imaginação. Essas são algumas das dificuldades que as pessoas encontram justamente porque não trabalham desta forma, lendo de uma maneira totalmente errada, vai dar errado no final, você não vai se beneficiar da leitura e vai sair de lá com horror mesmo a qualquer tipo de livro, porque você não entende nada, é uma luta, é um sacrifício e não dá resultado para você. É claro que você vai desanimar e desistir. Por isso que é importante você procurar ler da maneira correta. Mais vale fazer um esforcinho ali no começo, mas chegar no final, conseguir entender e conseguir colher os frutos daquela leitura, do que fazer de qualquer jeito e desanimar no final da história. Não é mesmo? Se essa dica foi importante para você, se você quer ter mais dicas como essa para te ajudar, para mostrar para você onde é que você tá errando e o que você pode fazer para poder ir consertando a situação e mudando o jogo a seu favor, então inscreva aqui nesse canal e curta este vídeo. E ó, manda para alguém também aí que tem essa dúvida, porque olha, essas coisas assim, a gente demora tanto para descobrir, a gente quebra tanta cabeça para conseguir descobrir coisas como essa, que se alguém já tivesse nos contado, a gente conseguiria, sabe, avançar bem mais rápido. Então, se você tem algum amigo, conhece alguma pessoa que tem essa dificuldade também, manda esse vídeo para ele, abençoado, porque isso vai fazer a vida dessa criatura andar para frente também, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Tchau!